Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. A ideia é que esse tema tenha sido amplamente debatido e que haja um acordo entre as lideranças dos partidos para que isso seja colocado de fato na ordem do dia, né? Não pode ser colocado ali de sopetão, de surpresa, porque muitas vezes os integrantes de alguns partidos podem falar, não estava sabendo, vou seguir o que eu acho aqui, vou votar contra. E aí pode inclusive prejudicar a ideia que é anistiar alguns desses manifestantes ou todos eles. Bem-vindo, Beraldo. Boa noite, Caniato. Esse é o tipo de jogo que o time só entra em campo depois que o resultado está definido. A política tem dessas coisas. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, e boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, Caniato, muita gente vem falando que a esquerda teve a sua anistia em relação aos eventos que decorreram depois do 1º de março de 1964, mas há uma diferença muito importante em relação ao que aconteceu no Brasil no dia 8 de janeiro. Porque a anistia, quando ela era tratada para os militantes de esquerda que, em geral, se reuniram para tomar medidas contra o governo militar, essas pessoas, elas efetivamente cometeram crimes graves, pegaram em armas, assaltaram bancos, sequestraram, se dispuseram a matar pessoas para derrubar o governo estabelecido no Brasil. Algumas dessas pessoas fugiram do país, outras se autoexilaram. Lembrando que o exílio é quando você é expulso do seu país. As pessoas, muitas delas que ficam aí bradando, que são vítimas da ditadura, na verdade fizeram as suas malas e foram embora por livre e espontânea vontade. Depois voltaram, a anistia foi feita pelos próprios militares e foram atrás do Estado pedindo indenização. Essa é a configuração do que aconteceu na sequência da instauração no Brasil do regime militar. Nesse caso, não. Nesse caso, o que temos no dia 8 de janeiro é um grupo de pessoas absolutamente com atitudes, cometeram atos absolutamente indevidos, muitas vezes criminosos, quer dizer, depredaram patrimônio público, invadiram prédios públicos, e a gente vê uma sequência de atos ali que não são justificáveis, até porque o resultado potencial daquele movimento do dia 8 de janeiro não era relevante. O que poderiam alcançar fazendo aquilo? Entretanto, essas pessoas que foram presas naquele dia, elas estão sendo utilizadas como um troféu, por um lado, mas também mensageiros. Estão sendo usados para que se passe uma mensagem que, em nome da defesa da democracia, tudo pode. Tanto o ambiente político brasileiro quanto o ambiente judiciário estão utilizando-se dessa bandeira de defesa da democracia para fazerem coisas que não fazem sentido na cabeça de qualquer pessoa razoável. E esses homens e mulheres que estavam ali no 8 de janeiro, pelo menos boa parte deles, claramente não tem razão para serem condenados a 17 anos de prisão, como vários estão sendo. Isso precisa ser corrigido. E corrigido, sobretudo, para o bem da justiça brasileira, para que o brasileiro recobre a consciência do que é justiça com J maiúsculo, e não se sinta desamparado com esta sensação tão clara que a justiça só funciona e só se mexe quando precisa atender os seus próprios interesses ou os interesses dos amigos do poder. Pois é, o Beraldo mencionou a pena imposta a um desses manifestantes baderneiros, enfim, 17 anos. O Mota também trouxe a informação de uma mulher que recebeu a mesma pena, e alguns parlamentares têm manifestado descontentamento com essas penas que estão sendo impostas pela Suprema Corte, e até o senador Rogério Marinho fez uma comparação, né? Um caso de muita repercussão, uma mulher que acabou matando o marido, esquartejando o marido, um caso que inclusive virou documentário, livro, um caso bem conhecido. Essa mulher acabou recebendo a pena de 16 anos de prisão, e ele faz essa comparação. Enquanto a mulher pichou
uma estátua com batom, recebeu 17 anos de prisão. 17 anos. E aí essa outra mulher que eu mencionei há pouco, 16 anos. Então há uma disparidade na avaliação de muitas lideranças, muitos políticos, até juristas. Agora,